Se você quer entender a Escritura Sagrada, você precisa sempre olhar para Jesus. Jesus é o Verbo que se fez carne. O Verbo é palavra em ação. Jesus é a palavra na prática. Então, para a gente entender, interpretar bem as Escrituras, sempre a partir de Jesus, olhando para Ele, contemplando, Ele nos ensina. Ele veio dar o pleno cumprimento da lei, veio trazer o verdadeiro sentido à interpretação da Escritura. E isso era uma dificuldade muito grande para as autoridades religiosas, pelo menos a maioria. Mas Jesus vai ensinar. E hoje, no Evangelho que nós temos de Lucas capítulo 6, de 1 a 5, Jesus tem muito a nos ensinar sobre a lei, sobre o sábado. Vamos então acolher com o coração aberto, vamos aprender com a palavra de Deus. Obrigado você que está aqui no canal, Deus abençoe. Obrigado você que tem comentado, curtido, tem ajudado a plataforma a enviar esse vídeo para mais pessoas. Que Deus abençoe grandemente sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, em um sábado, de Jesus atravessar pelos campos semeados, e seus discípulos arrancavam espigas, e esfregando-as com as mãos, comiam os grãos. Alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido no sábado? Jesus lhes replicou: não lestes o que fez Davi quando sentiu fome, ele e os que estavam com ele? Como entrou na casa de Deus e, tendo tomado os pães da oferenda, comeu e deu aos que estavam com ele, dos quais não é permitido comer, senão somente aos sacerdotes? E lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, os discípulos estão passando por uma plantação de milho, com fome, e eles vão colher o milho. Só que a questão é que é um dia de sábado. E o sábado é o dia do repouso, é um dia do descanso, é uma lei cultural dentro do judaísmo, e é muito importante essa lei do descanso para eles. E havia nessa lei aí uns 40 tipos de trabalho que não se era permitido fazer no sábado. Jesus vai citar um exemplo aqui de Davi, que um certo dia comeu os pães da oferenda, que era destinado apenas aos sacerdotes, e ele infligiu a lei e não foi pecado para ele, porque ele era o rei. Jesus está aqui dizendo que ele é maior do que Davi, ele é o Senhor do sábado. Então, Jesus é maior do que o sábado, é maior do que Davi. E é interessante nós também observarmos que nessa lei do sábado houve um mal-entendido, assim como em muitas outras leis. Como nós já falamos aqui, haviam leis que eram por tradições humanas, leis culturais, haviam leis que eram por causa da dureza do coração, muitos artigos de lei, eram 613 leis no tempo de Jesus para serem seguidas. E aí Jesus vai dar o pleno cumprimento de tudo isso, inclusive vai resumir tudo em 2 mandamentos: amar a Deus e ao próximo. E nós vamos procurar entender aqui o que é essa questão do sábado, o que houve de mal entendido. Deus, quando tira o povo do Egito, Deus coloca para o povo leis que era para ser o oposto daquilo que era vivido no Egito, na escravidão. O oposto. Então lá era permitido muitas coisas, matar, sacrifícios humanos, aqui não matar. Lá não tinha descanso, na escravidão do Egito não tinha descanso, o povo trabalhava, foram 400 anos sem descanso. E aí quando Deus chama esse povo, quando Deus forma esse povo, quando Deus liberta esse povo da escravidão do Egito, Deus vai trazer leis para eles para serem o oposto daquilo que era vivido no paganismo, em religiões politeístas que adoravam vários deuses. Então ele vai fazer o oposto. E uma dessas leis é o sábado, tem que ter descanso. Deus coloca então o descanso como lei, para ser o oposto daquilo que eles viveram 400 anos lá no Egito. Então Deus, quando colocou, era para o descanso, para ter um dia de descanso. O importante é isso, que o povo não trabalhasse se matando,
tinha que ser leis que favorecessem a vida. Todas as leis que Deus colocou para o homem seguir, Jesus vem dar o pleno cumprimento dessas leis, é para favorecer a vida. Então o descanso é para favorecer a vida. Só que aí os fariseus pegaram muitas dessas leis de maneira escrupulosa e colocaram ali detalhes que não havia. Deus queria o descanso. Podia ser o sábado, podia ser o domingo, pode ser segunda, pode ser... Tem gente que tem que trabalhar no domingo, por exemplo. É obrigado a trabalhar, mas tem um dia de descanso, tem que ter um dia de descanso. Tem gente que trabalha 2 dias, folga 1 e às vezes cai um dia de trabalho no domingo, no sábado, enfim. O que Deus está pedindo na lei é um dia de descanso, é que as pessoas não trabalhem como escravos, mas tenham lá o seu bem-estar, tenham o seu trabalho digno, mas tenha o descanso. Se é no sábado, se é no domingo, se é na segunda, não importa. O importante é o dia do descanso. Só que aí se pega de maneira escrupulosa e estipula um dia e tal. Ou seja, Jesus é maior que tudo isso. A vida é maior que tudo isso. Então havia muitos escrúpulos. Às vezes, na nossa vida, nós colocamos também leis, nos apegamos ou entendemos errado, interpretamos errado leis, até mesmo a vontade de Deus para nós, e a gente coloca de maneira escrupulosa, esquecendo que, antes de tudo, é para favorecer a vida do ser humano. Antes de tudo, é para colocar a misericórdia no topo de todas as leis, da hierarquia de todos os valores. Antes de tudo, é o que o Senhor pede de nós. Antes de qualquer lei, dá a misericórdia como lei maior, o amor como lei maior. E a vida é favorecida por essa lei. Jesus veio dar justamente o pleno cumprimento dessa lei. Peçamos um coração aberto para acolher a mensagem de Jesus. Jesus não veio transgredir nenhuma lei, ele veio dar o pleno cumprimento, como ele mesmo diz. Então é preciso saber que a lei deve estar sempre, assim como o repouso do sábado, deve estar sempre a serviço da vida, da dignidade do homem. É isso que Deus espera de nós. Deus não quer pessoas escrupulosas, pessoas que vivam a lei, pessoas que entendam mesmo, interpretem corretamente a lei, sabendo que lei maior é o amor, é a vida humana, é o que Deus espera de nós. Tenhamos um coração aberto, humilde. Aprendamos com Jesus. Jesus vem nos ensinar. Havia muitos equívocos lá no Antigo Testamento e ele vem tirar isso. Ele vem nos dar o pleno entendimento de tudo aquilo que era colocado. Aliás, toda a leitura da Bíblia tem que ser uma leitura cristológica. Temos que ver sempre Cristo ali. Jesus vem para nos ensinar. Ele é a palavra por excelência. É o verbo que se fez carne, a palavra em ação, a palavra na prática. Para entendermos e interpretarmos toda a palavra, toda a Escritura Sagrada, temos que partir sempre de Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.